Vamos lá, videoaula número 15, Código de Trânsito Brasileiro, concurso Detran São Paulo e quaisquer outros concursos que venham cair essa disciplina, pessoal. Nós vamos agora entrar na questão de número 121. Só um detalhe, eu conferi minha caixa de e-mails agora, só a respeito desse concurso do Detran, eu estou com 200 perguntas no dia de hoje, então sem condição de responder todas. Então, se a sua pergunta, seu comentário ficar sem resposta, espero que você compreenda, porque sem condição. Se eu for responder todos, eu não vou fazer mais nada, ficar só respondendo e-mail. Mas vamos para as questões. Nesse vídeo nós veremos questões e também alguns conteúdos importantes. Após a condenação em primeira instância da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Pause o vídeo, releia a questão, responda. A alternativa está incorreta, está errada. Por que está errada? Olha o que diz o artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 2 meses a 5 anos. Olha agora o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então, só após o trânsito em julgado da sentença condenatória, só após não houver mais possibilidade de recurso, seja em segunda instância, seja porque aquele que sofreu a sanção não queira recorrer e prescreveu o prazo. Assim, transita em julgado a sentença. Então, somente após o trânsito em julgado é que ele deverá entregar em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. E o parágrafo 2º diz que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado por efeito da condenação penal estiver recolhido em estabelecimento penal. Então, venha para cá. O indivíduo cometeu um crime de trânsito, sofreu essas sanções e ainda foi preso. Suspensão da habilitação e etc. Só após a saída da cadeia é que começa a contar esse prazo de suspensão. Então é o que está dizendo aqui o parágrafo 2º. A penalidade de suspensão da habilitação ou da proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir não se inicia enquanto o sentenciado por efeito da condenação penal estiver recolhido a estabelecimento prisional. O prazo começa a contar a partir do seu alvará de soltura. Artigo 122. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto nesse Código, ou seja, no Código de Trânsito Brasileiro, o juiz poderá aplicar a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Pause o vídeo, analise a questão e dê a resposta. A resposta está errada, pessoal. Observe, está dizendo aqui o seguinte, né? Se o réu for reincidente na prática de crime previsto nesse Código, o juiz poderá aplicar a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Olha o que diz aqui o artigo 296. Isso eu queria que eu anotei aqui do lado aqui para eu comentar com vocês. É uma questão que vai ter um monte de recurso. Presta atenção no que está dizendo. O juiz poderá aplicar a penalidade. É aqui que está errado. Observe que o antigo texto do artigo 296 dizia isso. Se o réu for incidente na prática de crime previsto no CTB, o juiz poderá aplicar a penalidade. Esse destaque aí está dessa maneira no Código de Trânsito Brasileiro. Agora olhe a redação de 2008.
Se o réu for reincidente na prática de crime previsto nesse Código, o juiz aplicará a penalidade. Então, o juiz não tem mais a faculdade de aplicar ou não, ele poderá aplicar. Antigamente não. Antigamente era assim, hoje não. Hoje o juiz deve aplicar a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir. Então, o juiz está vinculado a essa legislação. Então, é isso que tornou a questão errada. Exercício número 123. Marque a alternativa incorreta. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. B. A multa reparatória nos crimes de trânsito pode ser aplicada cumulativamente com outras previstas em lei. C. A suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Letra D. A multa reparatória nos crimes de trânsito... Faltou um dia aí, então não é da questão. Eu esqueci na hora de digitar. A multa reparatória nos crimes de trânsito, em caso de dano, deve ser feita em depósito judicial em favor da vítima, não sendo permitido o recebimento por seus sucessores. Então, vou só corrigir aqui. É a multa reparatória nos crimes não é isso mesmo, eu que está certo. A multa reparatória nos crimes, o dia aqui, de trânsito em caso de dano deve ser feita em depósito judicial em favor da vítima, não sendo permitido o recebimento por seus sucessores. Pause o vídeo, releia as questões e dê sua resposta. Nós responderemos agora. A alternativa está... É a letra D, melhor dizendo, né? Não está. É a letra D está errada, né? A multa reparatória nos crimes de trânsito, em caso de dano, deve ser feita em depósito judicial em favor da vítima, não sendo permitido o recebimento por seus sucessores. Vejam o que diz o texto no artigo 297 do Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade de multa reparatória, a definição dela primeiro, consiste no pagamento mediante depósito judicial. É um depósito, então, que será feito numa conta judicial em favor da vítima ou de seus sucessores, de quantia calculada, etc, etc. Então, pode ser também a seus sucessores. Esse depósito aqui, judicial, não é personalíssimo. Ou seja, se a pessoa morrer, mesmo assim, se a vítima morrer, mesmo assim o culpado, aquele que sofre a penalidade, deve pagar em favor dos seus sucessores. Então guarde essa informação, esse pagamento não é personalíssimo. Observe aqui então as outras que estão corretas. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor demonstrado no processo. Então o juiz, a perícia, a defesa entrou no acordo que a multa era X, com ordem judicial, é lógico, então não pode ser maior. Então a multa reparatória nos crimes de trânsito pode ser aplicada com outras, também nós já sabemos disso. A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades. É bem parecido com outras que nós já vimos, é bem parecido com a letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido infração, exceto... Eu tirei essa questão de um concurso anterior. Não foi da VUNESP, não lembro se foi da Carlos Chagas ou da ESAF, uma dessas bancas. Então, letra A. Com dano potencial para as duas ou mais pessoas ou com grande risco de dano patrimonial a terceiros, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais, como transporte de passageiro ou de carga.
D. Utilizando veículo em que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetem sua segurança ou seu funcionamento, de acordo com os limites de velocidades prescritos nas especificações do fabricante. Letra E. Sobre faixa de trânsito destinado a veículos de emergência. Pause o vídeo, releia e responda. Nós vamos aproveitar o tempo e dar a resposta agora. A resposta correta, ou seja, aquela que não agrava a penalidade, é letra E, sobre faixa de trânsito destinada a veículos de emergência. Isso não está no Código de Trânsito Brasileiro como uma circunstância agravante. Não agrava a pena, não agrava a sanção. Agora, com dano potencial para 2 ou mais pessoas, sim. Ou com risco grave de dano patrimonial a terceiros, vai violar, por exemplo, correr o risco de danificar uma casa e etc. B. Utilizando veículos sem placas ou com placas falsas ou adulteradas, então já é um agravante. Letra D. Porque dificulta a fiscalização e etc. C. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais, como transporte de passageiro ou de carga. Então, se for um motorista de ônibus que deixa de tomar cuidado com a integridade física dos seus passageiros, ou também transporte de carga em locais públicos, por exemplo, então é um agravante. E D. Utilizando veículo em que tenha sido adulterados equipamentos característicos que afetem a segurança e o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidades prescrito em especificações de fabricantes. A gente lembra do velocímetro lá do ônibus. Você está 140, 120, 130 no seu Corolla, no seu Santa Fé, e o ônibus ao seu lado, você não consegue ultrapassar o ônibus e vai olhar o velocímetro do ônibus, está 90. Então, se alguém fez isso, adulterou, está cometendo essa infração aí, utilizar veículo adulterado, equipamentos adulterados em relação à velocidade. Sobre a faixa de trânsito, não é. Olha o inciso 7 aí do artigo 298, sobre faixas de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Aí sim ele comete infração, aí é gravada a penalidade. Se você quiser dar uma lida nesses artigos, todos os incisos do 298, pause o vídeo e dá uma lida aí, porque há alguns que não estavam na questão. Continuando, questão número 125. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar o pronto e integral socorro àquela. Pause o vídeo, releia e responda. Resposta está certo. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito, que se resulte vítima, acidentes de trânsito, que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar o pronto integral socorro àquela. Cuidado aqui na prova seguinte, pessoal. Nós estamos falando de acidente de trânsito. Em nenhum momento eu disse crime de trânsito, infração de trânsito. Aqui é aquele acidente. Então, aqui não, independente se a dolo ou culpa aqui nós estamos falando de acidente. Ainda não foi tipificado o crime. Não foi tipificado o crime. Então, pode sim, se o condutor prestou integral socorro à vítima, então não se imporá prisão em flagrante, não haverá o flagrante, nem se exigirá fiança. Ok? É o que está prescrito no artigo 301 do CTB. Artigo 126. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, exceto, letra A, não estiver com a permissão para dirigir ou carteira de habilitação em mãos. B. Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. C. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem o risco pessoal à vítima ou do acidente. E D. No exercício de sua profissão,
profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Pause o vídeo, releia, analise a questão, responda. A resposta, que é o nosso gabarito, ou seja, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena não é aumentada se o agente não estiver com a permissão para dirigir ou carteira de habilitação em mãos. Então, se o agente é aumentada de 1/3 até a metade, quando ela é aumentada de 1/3 até a metade, quando da letra B para baixo. Então, praticar em faixa de pedestres ou na calçada vai ser aumentada a pena nos casos de homicídio culposo. Aqui também não é doloso, ele não tinha intenção, ele descuidou por imprudência, imperícia ou negligente. É o caso da culpa, as 3 modalidades de culpa: negligência, imperícia, imprudência. Imprudência, ele estava em alta velocidade onde não deveria. Negligência, ele deixou de prestar atenção, ele deixou de fazer algo que ele deveria fazer no veículo, ele deixou de fazer a revisão no veículo, ele foi negligente. E imperícia, ele não tinha habilidade para fazer aquela manobra de direção defensiva. Aí é imperícia. Então, nesses casos, culposo, praticá-lo em faixa de pedestre na calçada aumenta de 1/3 a metade. Deixar de prestar socorro à vítima quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima de acidente. É claro que se a vítima está lá com um pedaço de... ela capotou, pulou para fora do carro e ficou encravada, ficou com uma barra metálica transfixada no corpo e impossível remover. Então vai chamar o socorro, ele não vai mexer. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículos de passageiros, nesse caso também será agravada. Quanto à letra A, preste atenção, não estiver com permissão para dirigir ou carteira, não é isso. Correto seria o inciso 1, não possuir permissão para dirigir ou carteira. Se ele não possuir, ele não tem a carteira, ele não é habilitado, aí vai ser aumentado de 1/3 a metade. Agora, se ele não tiver com ela em mãos, não é causa de aumento de 1/3 não é causa de aumento de pena. Questão de número 127. As penas para praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor são detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Pause o vídeo, releia e analise. A alternativa está correta. É o texto, sem tirar nem pôr, do artigo 302. As penas para praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor são detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, as penas para praticar homicídio culposo. Nós estamos falando aqui de homicídio culposo, é aquele que eu falei, é a culpa, é a negligência, a imprudência e a imperícia. Não tem aqui o dolo, a vontade, eu quero matar. Aqui é culposo. Detenção de 2 a 4 anos e suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. 128. Julguem os itens a seguir. Na realidade é item. Era o segundo, eram 2, só que o primeiro eu havia encontrado um item que anularia a questão, então eu não coloquei. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Se a sua memória está boa, você percebeu que nós acabamos de fazer essa questão de outra forma. Pause o vídeo e responda se for preciso. A alternativa está correta, é o artigo 303.
praticar lesão culposa na direção de veículo automotor. Melhor dizendo, não é a mesma questão não. Aqui nós estamos falando de lesão corporal culposa. Desculpe o equívoco. Aqui na questão 27, nós vimos o texto do artigo 302. As penas para praticar homicídio culposo. Praticar homicídio culposo. No 128 é praticar lesão corporal culposa. Agora sim. Praticar lesão corporal culposa. Na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Está certo ou está errado? Pause o vídeo, releia. A alternativa está correta também. Então, praticar lesão corporal culposa. Você atropelou alguém por culpa sua, imprudência, negligência ou imperícia. Então, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de obter permissão para habilitação de veículo. Então, é diferente. Lá eu vou mudar a cor porque não vai dar nem para enxergar isso aqui. Lá na prática de homicídio culposo, a detenção é de 2 a 4 anos. Aqui é de 6 meses a 2 anos. Então, 2 a 4 anos, 2 anos a 4 anos, homicídio culposo. E aqui na detenção, aqui na lesão corporal culposa, que é um crime menos grave do que o homicídio, então de 6 a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo. Tranquilo? Questão agora de número 129. Tício, condutor de veículo automotor, colide-se com uma motocicleta, causando lesões leves no motociclista. Tício toma a decisão de se evadir do local ao ver outros veículos parando para prestar socorro. Desse modo, Tício não cometeu crime de trânsito. Questão inteligente essa questão, ao meu ver. Pause o vídeo e releia. Pense. A alternativa está errada. Por que ela está errada? Vamos reler mais uma vez. Tício, condutor de veículo automotor, colide-se com a bicicleta, causando lesões leves. Primeiro detalhe. Tício toma a decisão de evadir. Ele saiu do local, ele fugiu. Ao ver outros veículos parando e prestando socorro. Desse modo, Tício não cometeu crime de trânsito. Ele não cometeu crime de trânsito. Então, vamos ver por que essa alternativa está errada. Ela está errada porque o artigo 304 diz que deixar o condutor de veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então, é crime se ele deixou de prestar imediato socorro, ele comete um crime. Ah, mas ele está com a esposa que estourou a bolsa e vai dar luz no carro, ele não pode parar para socorrer. Ele tem que fazer o quê? É justa causa. Nesse caso, ele não parou por justa causa. Então, ou ele está sendo perseguido, correndo risco, alguém está perseguindo ele para matar. Então, esse de perseguir é meio exagerado, né? Vamos ficar só aqui a mulher dele vai dar à luz. Então, ele deixou de ligar para a autoridade, tendo o telefone em mãos. Então, aí, ele comete penas de 6 meses, e a detenção de 6 meses a 1 ano, multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. E o parágrafo único, que é a nossa questão. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor que, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou ferimentos leves, ainda que apenas tenha sido suprida por terceiros, no caso aqui de baixo, olha, parando para prestar... Tício viu que outros veículos parando para prestar socorro, foi suprimida sua falta, mas mesmo assim ele comete crime de trânsito. Então é isso que está dizendo esse texto para nós.
Última questão desse vídeo, já com o nosso tempo extrapolado. Afastar-se o condutor do veículo do local de acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída terá penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Pause o vídeo, analise e responda. A alternativa está certa. Então é isso mesmo. Se você afastou do local de acidente para que você não fosse responsabilizado penal pelo crime, civil pela multa, então pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se você fugiu para não ser punido. Aqui, pessoal, nós terminamos esse vídeo e eu só lembro a questão dos e-mails e das perguntas e das mensagens. Pode ser que eu leve um tempo maior para responder todas, né? Eu não sei, está acumulando, eu agradeço, continue comentando, continue curtindo, continue perguntando. Na medida do possível eu vou responder. Muito obrigado e até a próxima.